O nosso convidado de hoje é Pedrão Barbecue, um veterinário de São Paulo que se tornou a sensação do churrasco brasileiro. Após ganhar vários campeonatos, hoje ele é autoridade no assunto, churrasco gourmet, em todo o Brasil e agora conseguindo reconhecimento internacional. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso show. Oi, Elisa, tudo bem? Que satisfação estar aqui junto com você. Obrigado pelo convite, estou super lisonjeado. Quero desejar uma excelente entrevista aí para a gente, que vai ser muito legal. Pedro, vai ser maravilhoso para o pessoal ouvir sobre o seu negócio, porque é uma modalidade única. Os brasileiros adoram churrasco, mas você é um super especializado, campeão e realmente uma pessoa que entende dessa área em níveis que a gente não escuta falar todo o tempo. Então, eu adoraria que você contasse para a nossa audiência como que um veterinário com uma clínica própria, amante de churrasco, se especializou a tal ponto de virar um campeão de churrasco e hoje ter uma empresa de churrasco gourmet servindo o Brasil e o mundo. Lisa, você viu, né? Que legal. Eu sempre fui apaixonado pela veterinária e sempre fui apaixonado pelo churrasco. Então, hoje eu tenho essa imensa felicidade de ter as duas empresas, né? Eu trabalho como veterinário, sou formado em veterinária e zootecnia, e o churrasco sempre foi um pezinho ali dos eventos, aquela coisa de estar junto com o pessoal. E aí, quando eu vi que podia se profissionalizar, eu fui de cabeça e desde os meus 14 anos eu organizo eventos, tanto para a turma do colégio, churrasco em família, e de um tempo para cá ficou bem profissional. Que maravilha. Então, como isso não é uma coisa muito comum, né? Tem muito churrasqueiro bom e que gosta de fazer, mas é aquele churrasco delicioso que a gente está acostumado. O seu realmente é fora do comum, vocês vão ver, o pessoal que está assistindo agora que gosta de churrasco, vocês vão ver um nível de churrasco e de serviço que é completamente diferente das churrascarias, de tudo que a gente está. Esse homem é especializado. Então, conta pra gente como que você realmente entrou nessa vertente em termos de. Você disse que passou anos estudando churrasco até que você realmente entendesse. Existe a gente aqui nos Estados Unidos vê o churrasco americano, né, o American Barbecue, e tem o churrasco brasileiro, tem o argentino. Fala pra gente que é leigo, né, que gosta de comer, mas não sabe de nada. Como é que são essas modalidades? Como é que você estudou a ponto de ganhar um campeonato de churrasco? Olha, foi assim, muita dedicação mesmo, porque assim, até então a gente sempre foi o amador, né? O churrasco do Brasil normal, mas quando a internet veio pesado na nossa vida, a gente começou a ver assim, estilos diferentes, né? Culturas diferentes, equipamentos diferentes, né? Isso me despertou uma curiosidade incrível e como eu sempre fui apaixonado, eu corri atrás, né? Eu vi que nos Estados Unidos existia campeonatos há mais de 30, 40 anos, coisa que no Brasil não existia. Né? Tinha, aqui no Brasil a gente fala muito em queima do alho, né? Fogo de chão no sul do país, que é uma delícia também. Mas um campeonato oficial, né, nos estilos, nos moldes americanos, não tinha. E aí eu comecei a assistir muitos vídeos, grandes campeões dos Estados Unidos, né, que me inspiraram. E Estados Unidos, aquela coisa assim, churrasco defumado, né? Que a gente vê muito o churrasco defumado nos Estados Unidos. Você não vê aquela coisa igual de rodízio, de espeto, é uma coisa mais diferente. Na Argentina, Uruguai, a gente vê muita parrídia, né? Que são grelhas, umas em V, outras em espiral redondinha. Então, isso é cilíndrica, né? Então, isso tem tudo técnicas, uma mais próximo da brasa, outra mais longe, você toma um cuidado com a temperatura e o tempo de cocção, outra é mais rápido, outra tem que ser mais em slow, né? Então,
isso fui correndo atrás e fui no erro e no acerto. Que maravilha. Então, aprender no erro acerto pode demorar, mas disse que com os erros a gente aprende de uma maneira que não esquece e às vezes até inventa uns métodos próprios, né? Eu imagino que tenha Isso. acontecido um pouco disso aí com você, Foi né? bem isso, bem isso. Ah, que maravilha. E fala para o pessoal como é que foi a experiência de participar de um concurso, né, de um campeonato, e como é que isso aí te elevou até hoje em dia servir as celebridades. Eu chequei uma lista de pelo menos 99 celebridades brasileiras, assim, queridas pela população, que você já fez churrasco na casa delas com a sua experiência, né, que você promove, não é uma coisa assim Sim, trivial sim. ir lá e fazer o churrasco, né? Então, primeiro conta pra gente como é que foi essa parte aí do churrasco, de como é que foi entrar nos campeonatos. É. O, logo um tempo atrás, 2015, se eu não me engano, ou até um pouco antes, começou aquele MasterChef, Muito né? bom. Um reality show de culinária, onde era chefe de cozinha mesmo, né? Não era voltado especificamente para churrasco. E eu publiquei até nas minhas redes sociais, onde eu falei assim: se um dia tiver um de churrasco, eu vou ser o primeiro a me inscrever. E não passou muito, veio o BBQ Brasil, Barbecue Brasil, que era um reality show também, que já existia, só que veio numa emissora do SBT. E eu me inscrevi, né? Foram 3 anos me inscrevendo, sem me chamarem para participar. E eu, concomitantemente, correndo o Campeonato Brasileiro de Churrasco, pela Associação dos Churrasqueiros do Brasil, Abrachurras. Isso em 2016, né? Quando o campeonato, infelizmente, não acabou por problemas de patrocínio, aquela coisa toda de custos, mas em 2018 eu me inscrevi novamente por outra associação e eu fui campeão brasileiro de churrasco. Eu acabei fazendo história, né? Fui o primeiro campeão brasileiro de churrasco em um campeonato oficial, né? Que legal. Meus Isso parabéns. foi muito legal. O SBT até chegou a chamar para eu fazer um teste de câmeras e tal, mas eu não fui selecionado e agradeci tudo, mas pouco depois já a primeira celebridade me chamou para fazer um evento na casa dele, que foi o Zezé de Camargo. Maravilha. Aí dali para frente aí veio vindo várias celebridades e até queria te falar uma coisa. Você mencionou 99, né, celebridades. Ali na lista, então, Fernando e Sorocaba, Maiara e Maraísa, né, Zé Neto e Cristiano. Então, se a gente for contar cada um, É. passa de 100 aí, viu? Eu imagino que ainda tenha tido mais do que isso depois, né? É. Muita gente, assim, eu fiquei abismada de ver tantas. 100 celebridades é muita coisa. 100 é muita coisa. 20 celebridades é muita coisa. Hoje em dia, se você consegue 2 celebridades, 5 celebridades para endossar seu trabalho, você já está assim à frente de todo mundo. Você está reclamando de 99? Né? E eu falei assim, tem muitos depoimentos lá das celebridades e é espontâneo, né? É deles mesmo. Eu chego e falo, e aí, por exemplo, se fosse você, eu falava, e aí, Lisa, o que você achou do churrasco? E eu deixo você falar o que você achou do churrasco. Eu vi. Então, se eu fosse pagar por isso, por essa propaganda, eu não ia ter dinheiro para tanto. É. Não, e o boca a boca é o ideal, né? Aquela coisa que a pessoa faz, você vê que é natural, né? Os depoimentos, dizer assim, nossa, nunca comi um churrasco melhor. Então, e uma pessoa que tem meios, uma celebridade, né? Pode pagar quem quiser, é uma pessoa provavelmente viajada. Então, isso aí endossa muito realmente o seu trabalho, não só por eles serem famosos, por terem seguidores, é uma voz, né? Para te representar. Mas, além disso tudo, é uma pessoa que se subentende que tem opções e escolheu você. Então, é uma forma bem interessante de conseguir essa elevação aí de reconhecimento, né? E parece muito merecido, meus parabéns. Obrigado. Então, falando ainda dessa questão aí das celebridades e tudo mais, aí depois aparece até que esses eventos, né, trouxeram
uma notoriedade para você até internacional, né? Pessoal, para quem não sabe, há algumas semanas atrás, vocês sabem que eu escrevo para o Brazilian Times e cobri também o evento dos notáveis, e o Pedro foi um dos notáveis USA desse ano pelo seu trabalho excepcional nessa área aí do. Ai, olha que maravilha! Que maravilha! Ó Outro quem está aqui comigo, ó. Outro prêmio muito merecido. Existem três categorias para esse prêmio, né? A bronze, prata e ouro, e ele foi um dos contemplados com a categoria ouro. Então, isso aí também já mostra que internacionalmente ele está começando a ser também, assim, se tornar essa celebridade, não só na sociedade brasileira nos Estados Unidos, mas também para os americanos, né? Então, conta um pouquinho para a gente aí sobre as suas primeiras experiências aqui em Orlando, etc. Sim, sim, foi muito legal que em um dos eventos aqui no Brasil tinha um empresário, né? Um empresário de Orlando que estava na casa do Zezé, e ele me convidou, ele falou: se você for para Orlando, você vai fazer um churrasco na minha casa. E ele cumpriu com a palavra, né? Eu agradeço muito ao Adriano. O Adriano é muito conhecido como o DJ Lamba, ele é um DJ, e dentre outras pessoas que eu adorei conhecer lá, que foi o DJ Boné, Marco, pessoas que eu gostaria de falar e vou esquecer. Mas foi muito legal lá. E aonde que foi a porta de entrada, foi o meu primeiro evento fora do Brasil, assim, em evento, né? Não em campeonato, em relação a evento. Eu fiz um churrasco na residência dele e acabei conhecendo pessoas. Aí eu voltei outra época com a família, fiz em outro empresário. Participei de um show que teve com o Trio Parada Dura em Orlando e estava tendo churrasco lá também. E também teve o Halloween em Orlando, onde a gente fez o lançamento da festa de Halloween em Orlando. E agora fui para Nova York, mas mais pela essa incrível homenagem, né, do Brazilian Times, dos Notas. E não fiz churrasco dessa vez, mas logo logo nós vamos fazer. Que pena, eu tô doida para provar. Eu estava olhando aqui os seus vídeos e tem uma cafta quatro queijos. Gente, olha, as coisas que, nossa, que eu vi aqui nessa coisa, a gente tem que realmente mostrar, porque realmente é uma coisa que você não vê em todo momento. Então, aproveitando para falar disso, e a gente vai mostrar isso, vai mostrar aquela costela que, né, se retira os ossos e a pessoa pode até cortar com o próprio osso, não precisa nem de faca, de tão macia. Realmente, ele tem umas técnicas que você vê que são realmente de quem estudou a coisa, de quem realmente vai trazer uma experiência para você que nem parece churrasco. É um churrasco gourmet, maravilhoso, pensado, né? Cada camada. E sabe uma coisa que eu queria que você falasse para a gente, que eu acho que o pessoal vai adorar, Pedro, é sobre o que realmente é a experiência que você fornece, porque algumas pessoas imaginam, puxa, legal, então vou contratar um churrasqueiro experiente. Gente, o que eu observei para fazer essa reportagem sobre o Pedrão Barbecue não é um churrasqueiro, é uma pessoa que está realmente trazendo uma experiência com uma infraestrutura diferente, que vai cuidar de tudo, desde a compra da coisa, para te fornecer realmente uma experiência única. Então, conta para eles os detalhes disso aí, que eu realmente fiquei bastante encantada com o único Sim, que era isso aí. nós realizamos um atendimento bem personalizado, né? Primeiro, eu busco entender o evento que o cliente tá buscando, né? Normalmente, é um evento para 10 pessoas, é um evento para 20, é um evento para 500 pessoas. Então, a gente dispõe de equipamentos, né? Não ainda fora do país, mas nós vamos chegar aí com equipamentos que atende esse público grandioso. Então, nós, desde a escolha da carne, são carnes de qualidade, né? Carnes de produção idônea, né? Não são fundo de quintal, onde você tem a parte sanitária da saúde do animal, com o produto final, que ele é excelente, inclusive até na hora de ser feito, de ser realizado o churrasco. Os equipamentos, além de visual, né? A gente proporciona um visual para dar uma expressão e falar, meu Deus, o que é isso aqui que está girando? Nossa, olha esse fogo desse jeito, né? Esse braseiro. Nossa, olha essa carne
olha essa defumação, como essa carne está molinha. Eu costumo até brincar, né? Eu falo, olha essa costela aqui, até banguelo come, né? Que não precisa de dente, né? A gente corta com o próprio osso para mostrar que não precisa de faca, né? A roda gigante, ela é uma roda gigante com os espetos, aonde eu coloco as carnes ali e o fogo, a fonte de fogo fica embaixo e as carnes ficam girando numa roda gigante, né? Normalmente você não vê isso em qualquer lugar, né? Uma roda gigante assando carne. Tem gente que fala assim, nossa, véio, vou colocar na Páscoa para comer no Natal, de tanto que vai demorar. É aí que entra a experiência, né? Que a gente pega ali um produto desse numa roda gigante em 8 horas, excelente, pronto para comer, como se fosse a técnica de fogo de chão, né? Que a técnica de um fogo de chão no sul do país, muito tradicional, 10, 12 horas, né? Então a roda gigante seria um fogo de chão, só que num equipamento diferente. É muito legal. Temos também o smoker, né? Que é o defumador, que a gente já utiliza a técnica mais americana, né? De defumação com lenhas de árvore frutífera. Temos que tomar cuidado com a lenha para a carne não ficar amarga. Temperos exclusivos, né? Existem vários dry rubs, né, nos Estados Unidos com 7 tipos de ingredientes, 9 tipos de ingredientes. Eu desenvolvi um dry rub com 15 tipos de ingredientes, né? E isso que buscou mexer com todas as papilas gustativas. Então, é aquela coisa que dá aquela explosão de sabor a hora que o cliente prova a carne. Isso é muito legal também. Interessante você falar isso, porque muita gente diz churrasco bom é só com sal grosso. E esse rub que você está falando é para quem não conhece ou não sabe, esse dry rub é uma combinação de temperos que você passa na carne, não é isso? Isso, é um tempero em pó, né? Sim. Ele é em pó, então ele tem ali, posso dizer aqui sem problemas, tem alho em pó, cebola em pó, vários tipos de páprica, vários tipos de pimenta, açúcar mascavo. Então, essa combinação na quantidade correta faz com que você comece a sentir o doce. Quando você fala, nossa, que coisa doce, não, tá salgadinha. Meu Deus, tá picante, vai arder, mas não arde. Sabe aquela coisa que aí vem aquela salivação que a pessoa fala assim, meu Deus, eu nunca comi um negócio desse. Então é isso que a gente busca. A Poção experiência mágica. no sabor também. Você criou uma poção mágica, né? Para o seu dry rub, né? Que É maravilha, verdade. que legal. E isso aí mostra parte exatamente até desse talento, né? De você ter feito uma coisa rebuscada e de você ter provado vários desses que são feitos em países diferentes, para você criar um próprio, Sim. pensando e tudo. Isso também, pelo que você descreveu e essa capacidade de criar isso, você deve ter uma facilidade muito grande de degustação, de provar coisas e identificar sabores, eu imagino, né? Sim, sim. Pedro, eu achei muito interessante que, além dessa sofisticação toda com o que você faz com a carne, com essa experiência que você traz, você também consegue fazer essas maravilhas numa versão vegana. Conta pra gente como é que é isso. No segmento dos veganos, nós temos as carnes, né? Carnes para os veganos, temos hambúrguer, linguiça, salsicha, queijos. Então, isso é uma infinidade de produtos de extrema qualidade para os veganos, que não é simplesmente pegar e fazer na sua casa, né? Com certeza vai ter o toque do Pedrão, vai ter o tempero do Pedrão, eu vou fazer a parte de defumação, aquela parte do meu dry rub, o sal na medida. Então, aquela coisa que vai dar aquela explosão de sabor que o vegano vai falar assim, opa, que coisa deliciosa é essa, né? E até a farofa, né? Que a gente gosta daquela farofa com bacon crocante, né? A gente substitui o bacon, deixa a farofa vegana crocante e parecendo que está comendo um bacon, mas não é bacon. A gente usa soja texturizada, né? E a gente tempera essa soja. E quando você mastiga, parece que você está mordendo um bacon, né? E ela é vegana. Então, isso são essas surpresas, essa experiência que a gente quer proporcionar para aparecer aquele sorriso e falar assim, nossa, que delícia, né? Então, nós temos que deixar no mesmo nível, né? Sempre no mesmo nível, tanto a qualidade para quem come carne, como a qualidade para o vegano, que os dois segmentos merecem essa excelência e eu tomo muito cuidado com isso para atender da melhor forma possível.
Pedro, um assunto que vem sempre à tona aqui no nosso show é a eventual discrepância entre fazer o que ama e fazer o que dá dinheiro, né? E você é uma pessoa que é veterinário com a sua clínica, depois você se apaixona, já era um apaixonado, se apaixona ao ponto de estudar churrasco e fazer os campeonatos, e agora ter uma completa diferente empresa como churrasqueiro gourmet. Como é que foi essa trajetória para você? Isso aí foi uma questão assim de a paixão pelo churrasco era maior, você tentou conciliar os dois, você ouviu alguém criticar essa sua escolha? Porque muitas das pessoas que estão assistindo vêm para Nova York ou outras cidades americanas com uma paixão ou até com um gol prático, se apaixonam por algo artístico ou algo como foi o seu caso, né, que era um hobby levado a sério e aí não recebem esse incentivo da comunidade, da família, e aí fica no sonho. Que conselho que você pode dar para quem está nos assistindo para conseguir transformar, pelo menos paralelamente, o sonho, juntá-lo ao ganha-pão? Isso é uma coisa, um assunto bem complicado mesmo, né? Que a gente tem que analisar com muito cuidado e muitas oportunidades que a gente tem que levar em consideração, né? Além da paixão e do talento. E o segredo aí das duas empresas de botar em prática é a dedicação, né? É o desafio e deu certo, né? Eu não posso trocar o certo pelo duvidoso. Então eu estava começando a empresa do churrasco e a clínica não parou até hoje porque ela é uma clínica muito bem conceituada, são 16 anos no mercado. Então teve muita gente que até falou: "Você vai largar a gente aqui? Como é que vai ficar meu animalzinho?" E isso a gente não largou, coloquei profissionais incríveis na clínica. Então, eu estou na clínica e também estou nos eventos, mas hoje eu posso deixar a clínica e me dedicar aos eventos, se caso necessário. Isso é muito bom porque é uma paixão também os eventos, né? Eu gosto muito dessa parte e vamos para cima que vai ser muito legal. E muito interessante, eu falo muito de estratégia de mudança. A pessoa ou fica a vida inteira no que não gosta, ou ela, quando pensa em mudar, ela vai no rompante. Então, você falou de uma transição perfeita. Você manteve sua clínica, foi desenvolvendo o negócio que você ama do lado, foi depois vendo os resultados, se tornando campeão, sendo chamado para programas, vendo que aquilo foi ficando financeiramente mais estável até chegar a um ponto que, como você falou, hoje, se eu quisesse, eu poderia vender a clínica ou sair de lá. É uma outra paixão, né? Você tem os seus clientes, então você botou uma excelente equipe, então você pode estar menos presencial, mas por que não manter dois negócios se você pode agora deixar alguém cuidando do primeiro e fazer o segundo quase que integralmente? Mas, como você disse, a vida, às vezes, a gente tem que fazer escolhas e uma ótima forma de transição é trabalhar a paixão. Do lado, com responsabilidade, com dedicação, é um pouco cansativo, mas fazendo o ganha-pão manter certinho e sem o abandono, que tem gente que também, mas como é que eu vou fazer os dois? Se organiza, faz uma estratégia de horas, né? Então, muito interessante o que você falou, eu escrevo muito sobre isso, porque é muito fácil vir para Nova York ou com um sonho sem plano e que não chega, ou você chegar com aquela ideia de vou ganhar qualquer dinheiro fazendo qualquer coisa e mandar o dinheiro para o Brasil, e chega aqui você se apaixona por alguma coisa, é uma área onde realmente você pode fazer áreas artísticas, áreas de culinária, o que for, que às vezes no seu país de origem, não só o Brasil, você não tem um bom salário ou você não é apreciado, aqui pode. Então, as pessoas se apaixonam e não sabem como fazer a transição. Então, obrigada por ter partilhado aí a sua experiência. Uma outra coisa que eu vi que eu achei muito interessante é que você foi convidado pela Globo para fazer um show ao Sim. vivo, onde você está fazendo uma receita. Conta para a gente como é que foi estar ali explicando às pessoas como fazer aquela kafta maravilhosa. Foi muito legal. Eu fiz um link, né? Foi feito um link aqui na minha cidade, mostrando toda a parte de churrasco, fogo de chão, defumados, parrilla, várias receitas assim. Era um link. E nesse link a gente despertou essa curiosidade dos diretores, dos apresentadores, aonde eles falaram: vamos fazer essa kafta quatro queijos aqui no programa,
vamos ensinar o pessoal. E aonde eu fui convidado, fui para o Rio de Janeiro, lá no Projac, e nós ensinamos essa cafta incrível lá, ao vivo para todo o Brasil. Tinha milhões de televisões, né? Milhões de telespectadores assistindo. Foi muito legal essa experiência de ensinar, né? De ensinar não só, não é porque a gente é campeão, a gente tem uma receita, mas passar aquilo é muito legal para ser reproduzido pelas pessoas, né? Eu fiquei muito feliz naquele dia. Que maravilha. Até eu vou tentar a receita da kafta. Nós vamos deixar aqui, vai estar na página pessoal do nosso convidado aqui, para que vocês possam seguir a kafta do Pedrão, porque é como vocês também nunca comeram nada igual, né? Tô... Isso, e se tiver alguma dúvida, vai entrar em contato comigo lá que eu vou ajudar. Oba, que maravilha. Então, Pedrão, aproveitando e falando nessas coisas, né? Qual é o seu plano para o futuro? Agora que a clínica está estabelecida, que a sua nova empresa está aí a todo vapor, você está ficando mais e mais reconhecido mundialmente. Mostra esse seu É. troféu de novo. Olha lá, ó, aqui, ó. Olha que maravilha, né? Então, Ó, quais são os lembrando, planos? troféu ouro, né? Hã? Que maravilha. Qual é o plano futuro para você e a sua empresa? Olha, eu quero crescer cada vez mais porque eu quero mostrar e dar oportunidade às pessoas experimentarem cada vez mais, porque tem muita gente que vê na internet, olha e fala, nossa, que delícia, eu queria tanto provar, mas às vezes a gente está um pouco limitado. Então, é isso que eu já, como nós falamos aqui, né, eu fiz em Orlando alguns eventos e eu quero disseminar mais o meu trabalho para as pessoas poderem experimentar e ter uma experiência diferente, né? Então, isso é legal. Juntando também, além de fazer eventos, poder ensinar as pessoas, por que não? Eu gostei tanto de fazer aquela receita numa emissora tão respeitada aqui no Brasil, né, e no mundo, que é a Rede Globo, e por que não fazer também em outros países, né, e ensinar as pessoas, né? Esse é um projeto aí que eu tenho para frente. E como é que seria esse projeto? Você diz assim, workshops, ensinar online, fazer cursos, que as pessoas que estiverem em qualquer país vai ter a aula do Pedrão? Sim, sim, aonde tiver, pode ser online, né? Nós estamos trabalhando aí para isso, mas nada como um presencial, né? Nada como a pessoa pegar, sentir a textura, sentir o cheiro, sentir o sabor. Ali sim é um aprendizado real, né? Não desmerecendo o online, que dá um norte, né? Ensina muito, chega ali 99%. Mas o presencial também é gostoso, porque daí você pode provar, né, o que você está fazendo. Pedro, e para as pessoas que estão nos ouvindo em outros lugares do mundo, além de Brasil e Estados Unidos, você estaria disposto a viajar para fazer o seu serviço na Europa ou em outros lugares? Sim, sim, isso que eu até ia comentar com você. Nós estamos dispostos a atender o cliente aonde ele quiser. É lógico que nós vamos analisar todos os custos, né? Mas a experiência do Pedrão está disponível aí para qualquer lugar do mundo e nós vamos fazer com a mesma excelência de sempre. Pedrão Barbecue, que entrevista maravilhosa. Quantas coisas que aprendemos aí sobre o mundo gourmet do churrasco. Muito obrigada pela sua presença no nosso show. Lisa, eu que agradeço imensamente estar aqui no seu programa, um programa incrível, você muito simpática, uma profissional incrível. Fiquei muito lisonjeado pelo convite. Obrigado por deixar eu partilhar um pouquinho do que é o Pedrão BBQ hoje, né, no mundo aqui, né? E conte comigo, pode contar comigo por que der e vier, estaremos juntos aí logo, logo. No ano passado, eu tenho o prazer de dizer que nós começamos em Nova York o primeiro festival de cinema celular para brasileiros vivendo no exterior. E estamos trazendo isso agora no ano que vem também para o Brasil. Então, com esses patrocinadores, nós tivemos a oportunidade de fazer com que contadores de histórias, pessoas que jamais tinham feito um filme ou escrito um livro, pessoas que tinham apenas uma história interessante, fazer um workshop com a nossa equipe para aprender a contar aquela história em 3 minutos de cinema, até mesmo usando o seu celular. Então, para tentar popularizar o cinema.
E aí, os 12 melhores desse concurso pioneiro, né, que foi feito ano passado, foram levados para Cannes, e junto com os nossos 3 vencedores do concurso brasileiro. E lá eles participaram nesta modalidade com pessoas que tinham feito filmes também em celular no mundo inteiro, incluindo Rússia, Índia, China, e tenho o prazer de dizer para você, Cláudia, que o vencedor do Mundial foi uma brasileira. Ela é a Angelita de Paula, uma pessoa assim sensacional, uma missionária do Fraternidade Sem Fronteiras. Ela é a presidente do Fraternidade Sem Fronteiras USA, e a história lindíssima de sua passagem pela África ganhou este prêmio maravilhoso. Então, estou aqui aproveitando, parabéns Angelita, parabéns meus queridos que estão aí ainda em Cannes, e foi um orgulho para mim trabalhar com vocês como diretora do festival em Nova York e curadora dos roteiros. E para quem está nos ouvindo, né, que este concurso será aberto também aqui no Brasil, e nós vamos deixar o site aqui para quem quiser se inscrever para fazer essas histórias. Não precisa ter nenhuma experiência em cinema. Hoje eu estou com a Roberta Santos, que é brasileira do estado de São Paulo. Ela mora aqui nos Estados Unidos há 10 anos. Ela vai falar um pouquinho sobre seguro de vida, sobre outros tipos de opções que os brasileiros podem ter. Roberta, explica um pouquinho sobre o seu trabalho. Olá, um prazer estar aqui, Claudineia. Muito obrigada pela oportunidade, né, de passar uma informação que é tão importante. Bom, eu comecei a trabalhar com seguros em 2016. Apareceu essa oportunidade de trabalhar com a New York Life e eu estava buscando alguma coisa nova, queria sair da área que eu estava e decidi entrar para essa área que eu amo de paixão. A gente trabalha basicamente com seguros, né, de vida e investimentos também, opções para aposentadoria, e eu educo, né, não só a população brasileira, mas americanos e pessoas de outras nacionalidades também sobre a importância de se ter um seguro de vida. Há algum critério para qualificar a pessoa, para ela poder ter um seguro de vida? Tá, na verdade todo mundo pode ter. A partir do nascimento, uma criança pode ter um seguro de vida, né? Quanto mais cedo você fizer, melhor. Obviamente que a companhia, né, e todas as seguradoras, elas têm, né, fatores que ela leva em consideração. Então, a idade da pessoa, quanto mais jovem a pessoa é, mais baixo fica o seguro. Mas isso não é para falar que uma pessoa mais madura não pode ter. Pode, mas terão, né, planos diferenciados. Homem e mulher pode ter, criança pode ter. Então, assim, não tem exatamente um fator determinante. Todo mundo pode aplicar. Obviamente que a saúde pesa bastante, né? Então, se a pessoa tiver alguma situação de saúde, alguma condição de saúde, isso pode fazer com que ela não seja aprovada, mas existem outras seguradoras que trabalham com pessoas que têm, né, alguns tipos de problemas de saúde. Uma pergunta que eu sempre ouço dos brasileiros. Eu não tenho green card, eu não tenho o número de social, eu só tenho o ID, o Tax ID Number. Sim. Se por um acaso eu iniciar o pagamento de um seguro de vida, eu poderei receber isso? Porque eu só tenho o Tax ID Number? Ótima pergunta, e essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem o tempo inteiro. Então, existe um processo bem rigoroso para se fazer um seguro de vida. O que eu chamo de rigoroso? Você apresenta os seus dados, a gente faz uma aplicação, é feito um exame físico e tem uma entrevista por telefone também. E nessas etapas, tanto durante a aplicação quanto na entrevista por telefone, onde a pessoa fala um pouquinho mais sobre o histórico de saúde dela, é perguntado se a pessoa é um cidadão americano ou tem green card. E a pessoa pode falar que não, que ela tem um Tax ID. Ela pode fazer um seguro sim com Tax ID. E se alguma coisa vier a acontecer com ela, os beneficiários, ou seja, aquelas pessoas que dependem dela e que estão, né, listadas como beneficiário no seguro, vão receber sim o benefício por morte. Então, essa história de que a pessoa que tem um seguro de vida com um Tax ID não vai receber, os beneficiários não vão receber o benefício por morte, não é verdade.
A pessoa vai receber sim. Você já teve caso sobre isso? Sim, já tive caso sim. Outra coisa que as pessoas, todo mundo veio para os Estados Unidos, sempre eles procuram um estilo de vida melhor, compram carros, férias, mas sempre esquece de fazer um investimento na aposentadoria ou no seguro de vida. Sim. E como que você pode ajudar uma pessoa a investir no futuro dela? Tá. Nem que vai custar muito caro todo mês. Olha, eu acho que o interessante de se trabalhar com a New York Life e de trabalhar com um profissional financeiro é a possibilidade de aprender o que existe no mercado, quais são as opções, sem compromisso nenhum. Converso com muitas pessoas que falam, é isso que eu preciso, mas agora eu não tenho condições. Pessoas que eu converso que falam, não é isso que eu estou buscando, e pessoas que falam, é isso que eu quero e eu vou fazer. Então, assim, existe para todos os gostos e bolsos, né? Eu acho que o principal é se educar. Obviamente que aqui nesse país tem muitas tentações, né? A gente ganha melhor, as coisas são mais acessíveis, mas é importante pensar no futuro. Então, durante essa pandemia, por um tempo as pessoas ficaram preocupadas, eu tenho que ter alguma proteção, não sei o que vai acontecer comigo, mas agora, nessa fase, eu tenho muitas pessoas me procurando porque elas estão preocupadas com o futuro, elas querem estar preparadas. E é bem interessante que eu conversei, acho que tem uns 2 dias, uma senhora me procurou, ela tem 65 anos, e ela falou, Roberto, eu quero me aposentar e quero ter direito ao meu seguro-saúde pelo governo. Eu falei, ok, então vamos ver quanto você vai receber, né, quando você puder se aposentar, no seu Social Security, que é a sua Seguridade Social. Para quem não sabe, você tem que contribuir, né, através do seu imposto de renda, você contribui para o seu Social Security e você vai acumulando pontos. Então, você tem que ter 40 pontos para poder se qualificar para receber a Seguridade Social, que é a aposentadoria do governo para o resto da sua vida. Então, se você não tem esses 40 pontos quando você completa 66, você não tem direito. Então, isso, às vezes a pessoa recebe e investe em outras coisas, né, como você citou, carro, festas, viagens, e esquece o mais importante, né, que é a sua viagem para o resto da vida, né, a sua aposentadoria. Então, é importante pensar em quanto guardar. Você pode guardar $50 por mês, $500 por mês. Cada pessoa tem um padrão de vida, um estilo de vida, mas é importante saber quais são as opções que existem. Eu estou aqui para ajudar. Eu não sou a única profissional da área financeira que desenvolve esse tipo de trabalho, mas eu estou totalmente aberta para ajudar a nossa comunidade a entender o que existe sem compromisso nenhum e se planejar, né, para ter um futuro mais tranquilo, para não precisar trabalhar até o final, até os 70 e poucos anos e não ter de onde tirar dinheiro, ter que trabalhar por necessidade, não porque gosta, né? Os planos que existem são super flexíveis, então cabe para todos os bolsos. Todo mundo tem como fazer um seguro de vida e tem como se planejar. É só entender quais são as suas despesas e uma vez que você entende, tudo fica mais fácil. Você mencionou algo sobre despesas finais. O seguro de vida, como eu mencionei, qualquer pessoa pode ter. Então, uma pessoa que é mais madura, vamos dizer, na sua faixa dos seus 65, 70, que nunca teve um seguro de vida, mas quer ter um seguro para, né, despesas com funerais, despesas finais, ela pode ter. Então, o que a gente faz? Ao invés de fazer um seguro com uma cobertura de 100, 500, 1 milhão, a gente faz uma cobertura com um valor menor, como 15, 20 mil, porque aquele valor vai ser destinado para um fim específico. E o beneficiário pode ser tanto uma pessoa que a pessoa confia, como pode ser uma agência funerária. Então, a questão de um seguro de despesas finais é mais um conceito, na verdade, é um termo que a gente usa para uma pólice de seguro que é pequena e que foi feita com um objetivo específico de cobrir despesas com, né, um possível falecimento. Mas a carência, a pessoa tem que pagar depois que... A família tem que continuar pagando depois que a pessoa morreu? Não, uma vez que, por exemplo, eu sou assegurada e alguma coisa me acontece. Então, se eu vier a falecer, os meus beneficiários vão automaticamente receber o benefício por morte. Vamos supor, 300 mil, 500 mil.
então eles vão receber aquele valor isento de imposto. A família não continua pagando. O interessante do seguro de vida é isso, né? Eu estou segurando a minha vida e se alguma coisa me acontecer, aquelas pessoas que dependem de mim, que eu escolhi para ser meus beneficiários, vão receber um benefício por morte. Há alguma carência para receber o seguro de vida? Ótima pergunta. Quando a pessoa faz o seguro de vida, existe apenas 2 tipos de carência. Por suicídio e overdose. Então, se a pessoa tem um seguro de vida e em menos de 2 anos ela vem a se suicidar, os beneficiários vão receber apenas o valor que a pessoa pagou pelo seguro, não o benefício por morte. Então, vamos supor que a pessoa tenha uma pólice de $500 mil, ela fez hoje e daqui a 1 ano ela se suicidou, a família só vai receber esse 1 ano de pagamento que a pessoa fez. Agora, vamos supor que esse suicídio aconteça depois de 3 anos que a pessoa fez o seguro. A família vai ter direito aos 500 mil, que é o benefício por morte. Então, fora essas 2 situações, que é overdose e suicídio, a partir do momento que a pessoa assina a aplicação e paga o primeiro mês do seguro, do plano que ela escolheu, ela já está coberta. Ela já tem cobertura temporária durante o período que a companhia está avaliando, né, a aplicação da pessoa. Uma pessoa que está enferma, ela pode fazer seguro? Depende do tipo da enfermidade. A companhia, como eu mencionei, ela vai... Existem algumas coisas que são... A companhia não quer assumir riscos, né? Então, dependendo da enfermidade que a pessoa tem, ela pode sim ser coberta. E aí tem várias classificações, tem a da melhor, que é super preferencial, até a que não é tão boa, que está lá embaixo. A pessoa pode cair em uma dessas classificações. Além do seguro de vida, qual outro tipo de seguro que você oferece? A gente trabalha com seguros de vida, temos opções de outros planos de investimentos para uma pessoa que quer investir de uma outra forma, diversificar a forma, né, que ela aplica o dinheiro dela, e também temos planos de aposentadoria, que no Brasil é muito conhecido como a previdência privada, né? Então nós temos também previdência privada, que eu acho bem interessante hoje em dia, porque principalmente entre a nossa comunidade, pelo fato de ter pessoas que não têm o green card ou não são cidadãos americanos, eles podem ter um plano desse onde eles contribuem mensalmente ou anualmente, aí a pessoa escolhe, e aquele valor que ele está contribuindo, ele vai rendendo ao longo dos anos, vamos supor, 15, 20 anos. E depois de 15, 20 anos, a pessoa vai ter ali o quê? A aposentadoria dela, que ela vai poder usufruir, que ela vai poder utilizar para complementar qualquer despesa que ela tenha durante a sua aposentadoria. E recentemente eu abri a minha própria agência, que é a Roberta Santos Seguros, né, que é uma agência de seguros, onde eu estou oferecendo todos os tipos de seguros. Então, esse foi sempre o meu objetivo, né, o meu sonho, desde quando eu comecei a trabalhar com a New York Life. Falei, nossa, eu quero poder ajudar a nossa comunidade de uma forma mais ampla. E existia uma carência ali, então eu fui tirando as licenças necessárias para que eu pudesse atender nossa comunidade de uma forma mais completa. Então, eu trabalho com seguros de carro, com seguros de casa, seguro saúde, o seguro de vida, seguro para business. Tem muitas pessoas na nossa comunidade que trabalham como autônomo. E quando você trabalha como autônomo, não tem ninguém ali te protegendo, você não tem nenhuma garantia, mas talvez você esteja trabalhando na casa de uma pessoa, você esteja trabalhando numa companhia de uma pessoa, e você precisa ter o quê? Você precisa ter aquele seguro de responsabilidade social, que é o Liability Insurance. Então você precisa proteger você mesmo, como as pessoas das quais você está prestando serviço. Então esses são alguns dos seguros que eu estou oferecendo no momento. Olá, esse segmento é para os amantes da literatura. Como escritora do jornal Brazilian Times em Nova York e também colaboradora de outras publicações no Brasil e também como escritora de ficção de uma agência americana aqui em Nova York, oferecerei durante este segmento do nosso show análises de livros na língua portuguesa. Hoje estou aqui para falar de um thriller maravilhoso, mas antes, falar de seu autor, Rafael Montes.
um orgulho para os brasileiros. Esse autor está escrevendo livros de suspense de nível internacional, maravilhosos, tiveram até o interesse, os seus trabalhos tiveram até o interesse da indústria americana, e ele, no momento, tem até mesmo um livro traduzido para a língua inglesa, que tem até mesmo audiobooks. Mas vou falar hoje de um livro lançado alguns anos atrás por ele, que foi realmente um grande sucesso, maravilhoso, e que interessante para quem não conhece o trabalho dele, começar a ver um trabalho assim de realidade. A história se passa no Rio de Janeiro, e o crime e aquela coisa do medo que às vezes até as pessoas que deixam o Brasil e vêm para o exterior estão buscando uma segurança que não tem lá. E ele coloca o aspecto humano, o aspecto da tensão e do trauma, o que aquilo faz com a pessoa que é vítima de algum tipo de violência, mas de uma forma interessante, que realmente parece um filme. Então, estou aqui para falar do livro Uma Mulher no Escuro. É a história de uma mulher, agora com 24 anos, moradora do Rio de Janeiro, em que durante sua infância acontece sem spoilers, acontece uma invasão na sua casa, e esse assassino mata toda a sua família e a poupa. Então, como alguém que sobrevive a uma coisa tão brutal passa o restante das suas vidas, né? Então, o livro fala disso de uma forma interessante, se pode dizer que uma tragédia tem um lado interessante. Eles colocam como aquele trauma impactou na vida dessa pessoa, dessa personagem, e a dificuldade que ela tem com relacionamentos. E então existem várias pessoas perto dela, né, psicólogos e amigos e outras pessoas ali em volta, e em algum momento, quando ela já está nos seus 20 e poucos anos, ela tem a sensação que o assassino voltou e que ele pode vir atrás dela. Então é uma história muito interessante, que ela tem um aspecto pessoal e dramático que é pincelado, mas não sai daquele ritmo de thriller. É muito interessante de ler, é realmente, como se chama aqui, um page turner, vira-se as páginas muito facilmente, e da primeira à última página, muito, muito interessante, e você passa a jornada dessa personagem, observando aquilo que aconteceu com ela refletiu, e como que a percepção de mundo dela, agora aos 20 e poucos anos, pode ter um pouco de neurose ou de realidade. Então, às vezes, a pessoa fica até sem saber se aquilo que ela está com medo é real ou não, mas quando as coisas começam a acontecer, até colocam-a mais em perigo por duvidar até um pouco dessa sua percepção. Muitíssimo interessante, narrativa rápida, muito boa, e gostei muito desse approach do filme. E para os que nunca leram nada do Rafael Montes, ele faz um trabalho que é suspense, thriller, e a narrativa, além de rápida e interessante, o plot, né, a história em si, ela está sempre fazendo nuances, sempre te levando para lugares onde você está tentando adivinhar quem é o culpado, quem é o assassino, quem é a pessoa que está pondo a personagem principal em perigo, e você vai e volta 1000 vezes com diferentes adivinhações, e cada hora uma coisa vira para um lado e para outro. Muito interessante, é realmente uma montanha-russa divertida de ler, apesar do aspecto de te deixar nervoso, lendo ali na beiradinha da cadeira. Eu acho que muitas pessoas que às vezes não gostam de ler é porque acham que o livro às vezes começa bem, aí ele tem uma parte começa a ficar um pouco mais devagar no meio, então vamos para a televisão, para a Netflix, que é mais rápido. Esse livro vai deixá-los naquela mesma adrenalina e naquela coisa gostosa que um filme, um trailer do gênero traria para vocês. Altamente recomendo. Um segredo que descobri é que podemos parecer atraentes mesmo quando não nos achamos bonitas. Já viram aquelas pessoas que não são tecnicamente bonitas, traços perfeitos, corpo maravilhoso, mas são percebidas como atraentes? A gente não pode parar o relógio ou mudar o DNA, mas aprendi que charme e outros atributos que projetam beleza são aprendíveis. Eu sou Lisa Andrews, especialista em reinvenção pessoal, atuando há mais de 12 anos nos Estados Unidos, Europa e Brasil. Começando com um mapeamento corporal, minha técnica lhe ensinará a elevar seus pontos fortes,
disfarçar os fracos e desenvolver uma linguagem corporal que lhe dará o que chamamos de presença. Você chega e é positivamente notada. Meu método Picture Cure, registrado nos Estados Unidos, tem ajudado mulheres de todas as idades a se sentirem mais confiantes e bonitas, melhorando sua autoestima. Eu trabalho também com fotogenia e videogenia, ou seja, temos um método que trabalha a parte de fora e a parte de dentro, te ensinando a trazer a beleza interior para o lado de fora, para que você não use beleza ou vaidade como algo supérfluo, superficial, porque a beleza é efêmera. O que você precisa deixar de bonito nesse mundo e o que você precisa desenvolver para que você seja essa pessoa que se sente bem em todo lugar que vai e se sinta bem em qualquer idade da sua vida, seja quando você fica doente, quando você ganha peso, quando você não está bem, é justamente esta segurança, aprender a ser o seu melhor amigo ou amiga. Eu vou contar para vocês de anos atrás, quando eu fiquei muito doente, perdi todo o cabelo no topo da minha cabeça, tive manchas de idade pelo rosto e um emagrecimento anoréxico. Me levou 2 anos para eu melhorar. E durante este período, acidentalmente, eu tirei uma foto de mim, num dia me sentindo muito mal, após ter sido excluída de uma festa de trabalho devido à minha aparência frágil. E com isso, eu entendi que aquela foto me mostrou mais sobre a minha fachada do que o espelho estava me mostrando. Dali, durante os 2 próximos anos, eu peguei o desafio de não olhar mais para a aparência como apenas beleza. Você precisa criar esse amigo interior que mostra para você todos os dias que você deve sim cuidar da sua aparência, mas você deve ter em você uma força tal, uma presença tal, que você possa chegar a qualquer lugar, mesmo naquele dia que você está abatidinho, mesmo naquele dia que fisicamente você não está legal, e principalmente porque a beleza se perde com o tempo e a gente não pode se escorar só nela. Mas é muito, muito importante que nesse diálogo interior você se conheça em todas as suas faces. Eu converso com as minhas clientes, explore o máximo da sua beleza, mas não fique linda 24 horas por dia. Tire aquele dia para deixar o cabelo feinho, para não botar a maquiagem, para você entender essa diversidade. E o quanto mais elas fazem o seu mapeamento corporal, tiram fotos, fazem filmes que são cientificamente uma ferramenta para que elas se olhem e digam: ah, ok, assim eu fico feia, assim eu fico bonita. Aquilo vira uma variável para de ser bonito ou não ser bonito, ser inteligente ou não ser inteligente. Não, fica como qualquer outra característica. Você não tem que escolher esta ou aquela e uma não elimina a outra. Tem muito essa dicotomia de quem não pode ser atraente tem que ser muito inteligente. Você pode ser os dois. E quem não tem aquele DNA fantástico, diz, poxa, eu não tive aqueles traços favoráveis, você pode sempre achar o seu melhor. Então, eu sempre falo para as pessoas sobre a minha doença, sobre esses problemas. Como vocês veem, quando a aparência muda muito, a gente sente uma reação no mundo. A aparência, sem dúvida, é o nosso primeiro cartão de visitas, mas não deve ser aquela coisa que você abandona porque não está legal. Ah, eu sou assim mesmo, então eu vou tentar ser muito inteligente para compensar, ou eu vou humilhar um pouco do mundo, ou vou ficar aqui atrás do meu computador, ou eu não vou fazer uma coisa social. Não, pegue aquele material que você tem, que é o seu corpo, que não é você. O você é quem está dentro desse corpo, é o caráter, a personalidade, o coração, mas a gente precisa dessa carne para viver. Então, pegue isso e use esses recursos. E detalhe, como diz o Sun Tzu em A Arte da Guerra, um livro muito famoso, você não pode destruir o inimigo que você não conhece. Então, se você olha no espelho e se acha feio e foge, se você tira uma foto e acha que você está acima do peso ou está envelhecido, não tira mais, você nunca vai dominar aquilo.
Se você deleta o problema, você nunca vai fazer. Então, por que que a gente faz isso? Porque o nosso crítico interior diz: você está feio, você está velho, você não sabe fazer as coisas, está vendo? Já passou seu tempo, ou você nunca soube fazer isso, você sempre foi enrolado, em vez de simplesmente olhar a coisa como é. É, eu já tentei fazer essa coisa 2, 3 vezes, não estou fazendo bem. Qual é a causa? Eu realmente não sei, eu tenho uma dificuldade intelectual de aprender aquilo, ou eu tenho alguma dificuldade física de modificar alguma coisa, ou quando aquilo não me agrada, eu me apavoro ou me irrito e fujo. A maioria das pessoas que vão nesse estudo profundo comigo durante os nossos treinamentos descobrem que do lado daquele diabinho que mora aqui, não tem ninguém do outro lado para equilibrar. Então a gente só escuta crítica, só escuta problema. Como a gente pode sair disso? Aí só ouvindo coisas ruins sobre a gente, como a gente vai ser o nosso próprio amigo? A gente precisa desenvolver o outro aqui desse outro lado, o anjinho, para equilibrar com o diabinho do outro lado. E que alguém que se diz, ok, você não está muito legal hoje, ou em performance, ou em aparência, mas olha a justificativa. Foi isso que aconteceu e te levou àquele lugar. Quando a gente começa a descrever o que está acontecendo na nossa vida, que está causando aquele erro, muitas vezes a gente entende e não coloca aquilo nas nossas costas. É diferente de culpar outras pessoas ou se isentar completamente da sua responsabilidade. Mas às vezes a gente cria um linguajar tão oposto ao da desculpa, que é tudo é minha culpa ou tudo é minha ineficiência. Então, hoje eu os convido para tentar parar e pensar sobre 5 coisas que você está tendo muita crítica sobre si mesmo, muita coisa que você olha, 1 a 5 coisas, 5 no máximo, que você olha e fale assim: "Nossa, é tão fácil fazer essa lista de 5". Se você teve que parar para pensar, ótimo, sinal que você não está olhando para você com tanta dureza. Eu só espero que você não esteja conseguindo ver, mas se for o caso, faça uma segunda análise. Agora, se isso veio muito rápido na sua cabeça, tente fazer em paralelo 5 coisas que você acha que você é super eficiente, muito bom fazendo, e seja o mais específico possível. Não, eu sou bom amigo, bom funcionário, já expliquei num vídeo anterior sobre isso. Bom por quê? Tente ver coisas que você realmente se orgulhe de si, e com isso você veja esse equilíbrio. Se está tendo mais coisas do lado ruim do que do lado bom, não é que você seja incompetente ou que você esteja com qualquer coisa física ou psicológica indo mal. Talvez seja uma questão de percepção das suas crenças aprendidas sobre você mesmo e você precisa criar esse equilíbrio. Então vamos trabalhar nisso? Se você fez isso com muita dificuldade ou então veio aquilo muito rápido a você, mais problemas do que qualidades, tente pensar um pouquinho sobre isso e passar a ver a razão real. Por que realmente você está tendo aquela percepção? Trabalhe nisso durante uma semana e vamos tentar um novo exercício, tá ok? Vamos manter essa conversa rolando, que tem muita coisa aqui para falar, tá? Um grande abraço e até a próxima. Se você gostou desse conteúdo, escreva a palavra presença nos comentários e eu trarei vídeos detalhando todas essas dicas para você.